Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gestão das políticas para as mulheres na Bahia está sob novo comando e num momento de forte pressão por respostas mais efetivas no enfrentamento à violência de gênero. A nova gestora, que tem uma trajetória marcada pela defesa de políticas públicas de longo prazo, assume o desafio de fortalecer a rede de proteção, ampliar o debate público e apresentar resultados concretos diante de um problema que, segundo ela mesma afirma, não começa no feminicídio, mas em ciclos contínuos de violência. É com muita honra que a gente recebe a nova secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a advogada Camila Batista. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Agradeço, Jefferson. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dialogando sobre a Secretaria de Política para as Mulheres. Agradeço ao governador Jerônimo Rodrigues pela oportunidade, assim como também a deputada agora, Neuza Cadori, que foi licenciada justamente para participar do pleito eleitoral e dizer o quanto foi importante o mandato, a gestão dela à frente da SPM, como tantas outras que passaram fazendo o seu diferencial e trazendo políticas públicas para o Estado da Bahia em 15 anos, né? Que a gente vai completar 15 anos agora no mês de maio. Então, eu agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição. A senhora assume esse novo desafio no momento de alta demanda por respostas mais efetivas. O que, na prática, precisa mudar de imediato na política de enfrentamento à violência contra a mulher aqui na Bahia? A política de enfrentamento à violência contra as mulheres, né, contra essa violência, para a gente é um debate, já é um debate antigo, né? A Lei Maria da Penha, ela vai completar 20 anos agora no mês de agosto, e antes da criação da Lei Maria da Penha já existiam os movimentos sociais que vinha dialogando de forma nacional sobre a questão da criação da legislação específica. Para a gente aqui do Estado da Bahia, a gente vê uma crescente da forma da violência, de forma, inclusive, graduada, e não só aqui em nível da Bahia, mas também a nível nacional e a nível mundial, né? Então, tem crescido a questão do ódio contra as mulheres, principalmente numa faixa etária, que é uma faixa etária extremamente complicada, que ainda é na adolescência. E a gente tem trabalhado dentro da Secretaria do Governo do Estado de forma integrada com rede. A rede de proteção hoje, ela integra tanto o Governo do Estado, as secretarias, mas também o sistema de justiça, que para a gente é fundamental. A nível de números, de dados, a gente teve uma diminuição do índice de feminicídio de 2023 a 2024, na capital para 50% e na região metropolitana de 25%, e a gente entende que essa redução foi fruto também de políticas estruturantes como a Casa da Mulher Brasileira. Então, a casa é implementada no finalzinho de 2023, 19 de dezembro, e teve mais, durante o ano, 2024, mais de 20 mil atendimentos. Então, essas mulheres passaram a procurar o sistema. A partir do momento que você tem mais políticas públicas de enfrentamento, você tem uma participação da sociedade procurando, inclusive, aquele serviço e evitando que a forma mais agravada, que é o feminicídio. De 2024 a 2025, a gente teve uma redução, inclusive, a nível de Estado, nos interiores, no interior. Então, para a gente é fundamental porque o interior é onde muitas vezes tem um gargalo, a falta da política pública mais estruturada. E por que isso? Porque são municípios de pequeno porte, que não tem como ter uma delegacia especializada, ou muitas vezes não tem um centro de referência de atendimento às mulheres. E o que o Estado tem feito? Tem feito formação e capacitação do que tem na rede dentro do município. Saúde, educação, assistência social, o CREAS e o CRAS. E aí uma política que já foi universalizada aqui no governo do Estado, através dos CRAS. Então, todo município, os 417 municípios, a gente tem um centro de referência com a equipe multidisciplinar que já faz o atendimento às mulheres. Então, o que o governo tem feito é essa política de prevenção, formação e capacitação, e que tem surtido efeito nos números. Claro que enquanto uma mulher for vítima de violência doméstica ou de feminicídio, a gente vai continuar propondo políticas públicas de enfrentamento, que são estruturantes, mas para a gente é fundamental trabalhar a prevenção. Quando a gente fala em números de violência contra a mulher, mesmo com números em baixa, como a senhora destacou agora, a gente está falando de quê? De falha de política pública, de cultura ou de ambos? Eu vou falar uma palavra que eu não gosto. Eu não digo que existe uma cultura violenta, porque cultura tem a ver com ancestralidade, com algo positivo, mas tem um sistema orquestrado, social, que é do patriarcado.
e que muitas vezes favorece essa questão da violência contra as mulheres. Então, a forma como a sociedade foi organizada aqui no Brasil, que coloca as mulheres muitas vezes numa condição subalterna ou de os homens de superioridade, a relação financeira também, que para a gente é um fator predominante, muitas vezes tem uma questão mais acelerada da violência doméstica dentro desse ambiente. Então, o que a gente tem trabalhado é que a violência doméstica não é um problema das mulheres. Não é um problema só do Estado, é um problema social. E por isso que quando a gente faz políticas públicas, a gente envolve todos os atores nesse processo. Sociedade civil organizada, hoje o governo do Estado, a gente tem feito chamadas públicas para editais como do enfrentamento à violência contra as mulheres, como do projeto Oxe Me Respeite nas escolas, que é uma ação concreta do governo do Estado, junto com a Secretaria de Educação, para que a gente faça esse debate dentro do ambiente escolar. Hoje mesmo, a Secretaria de Mulheres tem essa ação conjunta com a SEC e a gente está em 300 escolas do Estado trabalhando com jovens e adolescentes sobre prevenção à violência, mas sobre masculinidades positivas. Porque o machismo também afeta a vida dos homens e afeta a vida dos meninos, principalmente. Então, a gente tem trabalhado trazendo os homens para esse debate, porque a violência não é uma questão só de mulher, é uma questão social e que envolve também os homens nesse processo. Quando a senhora fala que a violência de gênero é uma questão social, ou seja, não apenas uma responsabilidade do Estado, não existe um risco aí de diluir um pouco a responsabilidade do poder público, não? Não, pelo contrário. Eu acho que amplia a capacidade do Estado de dialogar com a sociedade e promover políticas, muitas vezes, de informação. O que vocês fazem na mídia, a gente chama a mídia de quarto poder, é fundamental a gente atrair para esse debate, porque informação leva a uma mudança de relações sociais. Então, a educação, ela transforma a realidade de uma sociedade. A informação também. Então, para a gente é fundamental fomentar esse debate, que é um problema social, porque a gente também agrega vocês, homens, nesse processo. Vou dar o exemplo do Disque 180. O Disque 180 é um programa nacional que preserva e assegura a vida dessas mulheres. Qualquer pessoa pode denunciar. A partir do Disque 180, a gente passou a fazer um outro debate, um outro olhar social, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim. E que todos nós somos responsáveis desse processo. Então, você traz a sociedade para ela participar também desse processo de prevenção à vida das mulheres, viver um mundo mais seguro. Então, por isso que a gente faz essas campanhas. Então, aumenta a responsabilidade do Estado de simplesmente criar delegacias especializadas, ou casa-abrigo, ou casas especializadas. A gente tem que pensar agora em política de formação e diálogo permanente com a sociedade. O feminicídio muitas vezes é tratado como um caso isolado e a senhora mesma já afirmou que não, é muito mais um ápice de um processo bem maior. O Estado, ele tem conseguido agir preventivamente antes desse desfecho, que é o que a gente menos espera? Sim. Menos deseja, melhor dizendo, né? E eu falo isso porque os espaços como a Casa da Mulher Brasileira, os centros de referência de atendimento às mulheres, nós temos 40 centros de referência hoje, distribuídos nos municípios de maiores portes, né, de grande porte aqui no estado, casa-abrigo, as delegacias especializadas, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm feito um trabalho formidável no processo de prevenção. E por que eu falo isso? Porque as mulheres passaram a ter consciência do que é uma violência psicológica muito antes de um tapa, ou seja, que é a violência física. E para chegar ao ápice, muitas vezes, do feminicídio, a maioria das mulheres elas não procuraram nenhum sistema de justiça ou sistema social. Eu falo isso porque os dados mostram que esse ano, 2025, nós tivemos mais de 1.570 feminicídios no Brasil. 13% dessas mulheres estavam com tinham procurado algum sistema de justiça, ou tinham uma medida protetiva, ou já tinha feito um boletim de ocorrência. Ou seja, você está falando que a maioria não procurou nenhum sistema, ou seja, estavam desprotegidas e muitas vezes elas não procuravam nenhum auxílio. Então, quando a gente fala que as mulheres passaram a procurar esses espaços, a gente começa a reduzir o número de feminicídio. E por que eu falo que também a medida protetiva salva a vida dessas mulheres? Porque, pelos dados que foram apresentados ano passado pelo Anuário de Segurança Pública, 500 mil de mulheres tiveram medidas concedidas. Nós estamos falando de mulheres que estão sendo protegidas. Quando você olha pelo número de feminicídio, que chegou a 1.500, olhe o número de 500 mil para 1.500 mulheres vítimas de feminicídio. Se a gente não tivesse a medida protetiva,
Infelizmente, esse número poderia ser muito maior. Na sua avaliação, hoje existe subnotificação dos casos e isso não compromete o desenho das políticas públicas? Com certeza. E aí, quando a gente fala de subnotificação, a gente perpassa por municípios, muitas vezes de pequeno porte, que você não tem uma notificação nem de violência doméstica, nem de feminicídio, nem de importunação sexual e nem, às vezes, muito crime de sexual. E o que é que a gente tem pensado? Chama um alerta, né? A gente, quando tem esses dados, que a gente olha para o extrato do Estado e percebe que o município não tem nenhum registro nem ocorrência, com certeza existem subnotificações. E as subnotificações, muitas vezes, elas ocorrem muitas vezes no meio rural, porque elas têm pouco acesso, inclusive, a essas políticas públicas. E o que é que o Estado tem pensado? Levar a política pública para esses municípios. Eu tenho gestores, né, tem gestores do Estado, municipais, que às vezes, muitas vezes falam assim, mas eu não preciso aqui de um centro de referência ou de uma sala, que a gente está colocando agora as salas elas à frente, porque aqui não tem crime de violência contra as mulheres, não tem nenhum dado. Eu disse, não, pelo contrário, está subnotificado. A gente precisa que o serviço chegue para que as mulheres sejam atendidas. Aí, uma vez o secretário de Segurança Pública perguntou, né? Mas esses números não aumentam? Claro que eles aumentam. E ele uma vez fez a fala nesse sentido. Quanto mais der visibilidade à política, quanto mais serviços de segurança pública existem no município, a gente vai ver um aumento de registro, porém a gente vai conseguir rastrear, acolher e muitas vezes proibir ou tentar impedir um feminicídio. A senhora tem defendido muito a prevenção, sim, tem defendido fortemente a prevenção, mas prevenção dá resultado no longo prazo. Como equilibrar isso com respostas mais imediatas? Eu sempre falo que a prevenção, ela tem um longo prazo, que é uma mudança geracional, mas ela tem o poder de educar a geração que já está, muitas vezes, inserida nesse contexto da violência. E aí eu dou o exemplo dos estudantes que estão na rede estadual, que a gente tem um trabalho desenvolvido. Eles se tornam multiplicadores da paz dentro da própria família. E muitas vezes eles percebem que a mãe, que a tia, que a avó é vítima de violência e muitas vezes, apesar da violência ter sido naturalizadas, elas não sabem quais são os órgãos que ela precisa procurar. E aquele adolescente que está sendo acompanhado pelo ambiente escolar, ele consegue identificar e muitas vezes ajudar. Então, a prevenção, ela também transforma aquela juventude, mas também ela garante uma segurança para quem já está inserido na violência, infelizmente. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais sobre o que na prática significa essa prevenção. Por onde começa? É escola, é família, é mídia, mas essa resposta a gente segura daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, nossa conversa com a nova secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a advogada Camila Batista. A gente volta já. Já estamos de volta. Nossa convidada, a nova secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a advogada Camila Batista. Eu tinha deixado no ar a pergunta: o que significa na prática a prevenção dentro desse esforço de enfrentamento à violência de gênero? É envolver escola, família, mídia, o que mais? Enfim, o que é que a gente tem trabalhado dentro do Estado, dentro da Secretaria, com a prevenção? Esse ambiente escolar, com um projeto específico, que a gente dialoga com os estudantes, com professores, com toda a comunidade e com a comunidade também de pais no processo, e a gente leva de forma lúdica. Então, é um processo de aprendizado que a gente tem oficinas, atividades lúdicas, apresentação de trabalhos, para que eles desenvolvam sobre essa questão do pensar, sobre a questão da violência contra as mulheres, mas a gente traz outros temas também, masculinidade positiva, traz a questão dos direitos reprodutivos e sexuais, como é que isso também desperta dentro do processo da adolescência, e temos também projetos que a gente vai para festejos populares. Então, exemplo, o Carnaval, que é a maior festa do mundo aqui em Salvador, a gente tem tendas de acolhimento, mas também políticas de prevenção com sensibilização, diálogo permanente, apresentação de material, demonstrativo sobre a questão do Ligue 180, como é que vocês podem denunciar de forma anônima, para que também não seja envolvido no processo. Além disso,
a gente tem trabalhado também com a rede, e a rede tem feito um papel extraordinário. Eu vou dar o exemplo do Batalhão de Policiamento e Proteção às Mulheres, que além de acompanhar as mulheres com medida protetiva, também faz o processo educativo no ambiente escolar. Então, vai também às escolas, fazem também formação. E além disso, a gente tem trabalhado também a prevenção dentro de corporações, então, espaços públicos e espaços privados, né? Empresas privadas, falando um pouco sobre o assédio, porque a gente fala de violência, não é só violência doméstica. Nós, mulheres, a gente está em um estado de vulnerabilidade de qualquer violência, muitas vezes a violência sexual, a violência moral, simplesmente por ser mulher, pela relação que foi constituída na sociedade. Então, o nosso trabalho é muito mais educativo. E o que é a mídia? A gente tem desenvolvido com a mídia campanhas publicitárias, informando sobre a questão dos tipos de violência, sobre como as pessoas podem contribuir nesse processo, dizer que não é normal no dia de um jogo de futebol, a gente tem um índice de 25% de aumento de violência doméstica contra as mulheres. Então, isso não é normal. A gente precisa dialogar cada vez mais com a sociedade e a mídia tem nos ajudado nesse sentido. Muitas vezes até preservar a imagem de uma vítima, quando um caso de feminicídio, que muitas vezes a mídia fazia o inverso. Colocava a imagem da vítima e botava a vítima em um processo de julgamento social. E hoje a mídia, a gente tem trabalhado nesse sentido de forma mais educativa. E vocês conseguem adentrar na casa das pessoas. O que o Estado muitas vezes não consegue chegar numa comunidade rural, que está a 100 quilômetros, às vezes, da sede do município, vocês conseguem chegar com o vídeo, muitas vezes com a rádio. Então, a gente tem trabalhado muito com as rádios comunitárias, levando essa informação para que a sociedade tenha conhecimento sobre os seus direitos e deveres. Por mais que haja esse esforço todo, esse empenho para efetivar uma educação, uma conscientização maior, ainda existe muita resistência social e até política quando se fala em educação para igualdade de gênero. A senhora concorda com essa percepção? Com certeza, mas muitas vezes é uma concepção equivocada, né? Falar sobre equidade de gênero, sobre políticas, muitas vezes, de cotas, que são reparações históricas, é a gente trazer para um universo onde homens e mulheres consigam conviver com os mesmos espaços, mas também com direitos iguais. Mas como enfrentar esse tipo de reação? E aí a gente tem feito de forma educativa também. Tem trabalhado muito, principalmente no ambiente escolar, e às vezes a gente tem uma resistência. Claro, é óbvio que a gente encontra alguns diretores que têm uma resistência mais sobre a questão do conteúdo. E a gente vai explicando para eles o quanto é importante levar esse conteúdo, e às vezes de forma até diferenciada na educação. Às vezes quando a gente começa a falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, aí diz, vocês vão falar sobre sexo? Não, vocês vão incentivar? Não é isso. Nós vamos falar sobre esses direitos sexuais e reprodutivos justamente para a gente evitar gravidez indesejada na adolescência, diminuir muitas vezes a mortalidade de mulheres por conta de gravidez indesejada com meninas muito jovens. Então, a gente vai levando esse debate para tentar demonstrar para eles que é possível a gente viver numa sociedade mais igualitária. A senhora fala muito da importância também de identificar sinais iniciais de relações abusivas. Na sua avaliação, a nossa sociedade está preparada para identificar esses sinais? Com certeza. Eu falo muito, principalmente para a juventude, né? Quais são os primeiros sinais que a gente percebe ali de forma sutil? Às vezes, quando inicia um relacionamento, tentar controlar o que a pessoa veste, com as pessoas que ela anda, e muitas vezes a sua própria autonomia econômica. Então, a gente tem falado muito sobre a questão do recurso, né, da vida das mulheres, como é que elas começam a perceber, às vezes de forma sutil. Você não sabe administrar bem seu dinheiro, você gasta demais, então eu posso administrar junto com você, vamos abrir uma conta conjunta, e ela não percebe que ela está entrando num círculo de violência e que muitas vezes essa violência pode ser agravada. Quando ela é agravada, é que ela toma consciência que geralmente é uma violência física ou uma tentativa de controle sobre sua vida, de cárcere privado, e que muitas vezes chega ao próprio feminicídio, a tentativa de feminicídio. Então, o trabalho que a gente faz, às vezes, é um trabalho lúdico. Eu vou dar um exemplo que a gente teve numa escola, que uma mãe disse, o projeto para mim já surtiu o efeito. Eu estava com meu filho e com um companheiro, um marido, no supermercado,
e na hora que estava passando as compras, ele estava reclamando muito, porque tinha muita coisa que ele dizia, isso é supérfluo, está gastando muito dinheiro. E aí o menino de 14 anos olhou para ele e disse, meu pai, isso é violência patrimonial. Então, parou caixa, parou todo mundo, e a mãe ficou assim e perguntou por quê. Ele disse, porque o dinheiro é dela e ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Então, você vê que a educação transforma. Então, levar um projeto desse para um ambiente escolar a gente ter um resultado, inclusive, a longo prazo. Tudo passa pela conscientização, não é? Campanhas públicas, na sua avaliação, conseguem resultados práticos ou ficam mais no campo da conscientização, mas sem uma mudança real de comportamento? Consegue, principalmente porque a gente vê quando a gente, dependendo da informação que a gente leva, né, canais de denúncia, onde procurar, então para a gente isso é fundamental. Muitas vezes as mulheres sabem que elas têm uma legislação que protege a vida delas, mas elas não sabem quais são os mecanismos e aonde procurar essa ajuda. Então por isso que a campanha publicitária ela tem que vir também com o encaminhamento de quais são as redes e os canais de denúncia para procurar ajuda. Então para a gente tem funcionado muito. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito, Jefferson, é com autonomia econômica. A gente não pode deixar de falar que muitas vezes o círculo da violência ele só é rompido se as mulheres tiverem autonomia econômica e financeira. Quando ela sai, muitas vezes, numa relação, ela sai deslacerada, né? Financeiramente, emocionalmente, muitas vezes com os filhos, porque ela sai, ela rompe aquele círculo e ela tem, muitas vezes, filhos. Então, é fundamental o Estado se preocupar com isso. E a gente tem pensado muito nos programas de autonomia para garantir essa renda e essa sustentabilidade para as mulheres. A rede de proteção à mulher hoje na Bahia está efetiva o suficiente? Eu te pergunto isso levando em conta o tamanho do estado da Bahia, as diferenças regionais, ou seja, está efetiva ou ainda muito fragmentada? Ela está efetiva a nível estadual. Por quê? Porque a rede, ela compõe vários segmentos. A gente, inclusive, o ano passado, o governador, ele assinou o decreto que cria o Comitê Permanente Interinstitucional de Prevenção aos Feminicídios e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, justamente que foi o pacto que aconteceu nacionalmente. Agora foi ratificar esse pacto que é federativo. E dentro desse comitê, a gente tem desde as secretarias de Estado, sociedade civil organizada, poder público e poder do sistema de justiça. Então, Defensoria Pública, Ministério Público, TJ, tem uma participação bem efetiva dentro do comitê e a ramificação dele para o Estado. Então, o que a gente tem feito muito, inclusive na Secretaria, de forma conjunta com o sistema de justiça, é a formação e a capacitação das redes locais. Porque é muito mais fácil quando você tem uma rede local forte, para conseguir, inclusive, acompanhar e, muitas vezes, acolher aquelas mulheres que são vítimas de violência. Então, a gente tem trabalhado muito nesse processo. Então, a rede, ela existe, ela tem feito uma atuação conjunta, inclusive outros órgãos, universidade, OAB, tem participado muito, assistência social, o sindicato de psicólogas. Por quê? Porque é uma forma da gente conseguir desenvolver a política pública e não ficar só a nível estadual. Então, a gente precisa que todos esses órgãos estejam envolvidos no processo. Muitas mulheres denunciam casos de violência e, às vezes, desistem, Sim. desaparecem. É o quê? É falha no acolhimento ou na proteção, na sua avaliação? Nem falo que é uma falha no acolhimento. A gente também tem que entender que, muitas vezes, nem toda... servidores estão preparados e por isso que a gente faz formação e capacitação dentro dos servidores que acolhem essas mulheres vítimas de violência. Mas existe uma chamada dependência emocional. Então, muitas vezes as vítimas, elas estão num círculo ainda de fortalecimento, elas denunciam, mas muitas vezes elas retornam para o agressor e diversas formas, são diversos segmentos e camadas. Às vezes pela falta da condição financeira, às vezes pela dependência emocional, às vezes por pressão familiar do agressor, ou seja, às vezes tentando culpabilizar a vítima que ele fez aquele tipo de agressão porque ela provocou. Então, tem vários fatores nesse processo que faz com que a mulher ela desista. O que a gente tem trabalhado na rede é fortalecer. E aí eu trago o exemplo da Casa da Mulher Brasileira que a gente tem aqui em Salvador e o governo do estado, junto com o governo federal, vai implantar mais 3 no interior da Bahia, Litoral Sul, Itabuna, Irecê e Feira de Santana.
além da Casa Mulher Baiana, que a gente vai ter agora em Pirá, que é uma tentativa da gente fazer espaços de acolhimento a essas mulheres, onde ela possa ser acolhida de forma territorial e macro-regional, ou seja, tendo um equipamento para acolher essas mulheres, sim. Vejo que a senhora cita várias iniciativas para fortalecer essa rede de proteção, incluindo se espalhando mais para o interior do estado. Agora, historicamente, mulheres do interior e da zona rural têm menos acesso aos serviços. Como fazer com que políticas públicas para as mulheres cheguem mais para essa população? Aí a gente faz isso de forma muito transversal, com as políticas do próprio governo do estado. Então, assim, programas de autonomia econômica que são desenvolvidos pela CEPROM, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tem chegado em aldeias indígenas, em espaços quilombolas, né, comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, também tem sido um esforço, né? A assistência social, através da SEADES, que tem desenvolvido essa política também de acolhimento às mulheres vítimas de violência dentro dos CREAS e dos CRAs. O próprio programa de educação, Hoje Me Respeite nas escolas, a gente tem pensado muito, porque o programa ele não tem um único formato, né? Uma receita de bolo. Ele trabalha, inclusive, por segmento. Nas escolas indígenas é um formato, nas escolas quilombolas, nas escolas rurais. Então, a gente tem chegado com esses programas, muitas vezes, através dessa política transversal. A Secretaria de Mulheres, ela não é apenas executora, ela é formadora, né, de ações que são executados pelo próprio governo do estado. Então, a Secretaria de Saúde, que tem desenvolvido, inclusive, formação, capacitação em todos da área de saúde dos municípios para o acolhimento às mulheres que são vítimas de violência e muitas vezes a porta de entrada é a saúde. Então, para a gente é fundamental a gente trabalhar de forma transversal. Para a gente encerrar, ao final da sua gestão, qual indicador concreto a senhora espera apresentar à sociedade como resultado do seu trabalho? Primeiro, são as políticas que a gente tem de prevenção e enfrentamento, principalmente com as salas. A gente vai entregar umas salas, elas à frente, que são salas de acolhimento às mulheres vítimas de violência em 59 municípios do estado. Então, um dos resultados é que a gente tenha número de mulheres acolhidas com medidas protetivas e seguras. Além disso, a política do cuidado, que é uma política nova, desenvolvida pelo governo federal, que também é transversal, mas que a Secretaria tem um desafio agora de colocar em prática, porque cuidar de quem cuida perpassa muitas vezes pelas vidas das mulheres. E os editais que a gente está em processo de execução junto com a sociedade civil, que tem levado a política pública de mulheres para o interior da Bahia, seja com feiras agroecológicas, com mulheres incentivo no esporte, com mulheres empreendedoras quilombolas, indígenas, ou seja, terminar essa gestão do nosso governador Jerônimo Rodrigues e de outras secretárias que passaram pela pasta, é dar continuidade a todas as ações que a gente desenvolveram com resultados positivos. Advogada Camila Batista, nova secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco sempre à disposição e a secretaria também. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.